Um dia completamente histórico, torcedor vascaíno. Hoje foi aprovado o potencial construtivo de São Januário. A expectativa é que a partir de dezembro se iniciem as obras do nosso caldeirão. São Januário, que nós vemos atualmente, será colocado abaixo e uma nova casa será construída para todos nós torcedores vascaínos. De 23 mil para 49 mil lugares. Um novo caldeirão, um caldeirão, uma casa, um estádio que o Vasco da Gama merece. Que você, que eu, que nós, torcedores vascaínos, merecemos. E a gente, é claro, aqui, neste Boa Noite Gigante, vai trazer a vocês tudo sobre o que falta para que a reforma do nosso caldeirão aconteça. Meu amigo torcedor, aproveite, curta, vá aos jogos, porque nesse momento estamos respirando os últimos momentos da nossa casa. A gente vai falar sobre isso e falar também sobre algo que aconteceu ainda na Câmara dos Vereadores. O presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Pedrinho, deu uma entrevista, uma coletiva ali à imprensa que estava presente no local. E uma coletiva esclarecedora. Ele falou sobre a sua emoção em ver hoje a reforma de São Januário saindo do papel. Ele falou sobre o que esperar da reforma, falou sobre Felipe Coutinho, falou sobre Payet e falou também sobre a SAF do Vasco. E para sim, desespero de muitos, mas acima de tudo a realidade, a verdade. Pedrinho esclareceu que a SAF hoje do Vasco está quebrada. Hoje o Vasco está atrasado em luvas, em direitos de imagem e outras coisas que a gestão de Lúcio Barbosa não pagou aos funcionários. É um tremendo absurdo o que acontecia no nosso Vasco. Independente do seu lado político, que infelizmente ainda hoje existe no nosso Vasco da Gama, é de se agradecer ao que o presidente Pedrinho vem fazendo pelo nosso clube. Porque olha, se continuasse do jeito que estava, não sabíamos onde o Vasco da Gama poderia parar. Mas enfim, a gente vai trazer tudo isso. É um Boa Noite Gigante muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades que, é claro, você não poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, rapidinho, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno e, é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia e sai sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é esse vídeo que você está assistindo agora, que sai sempre pela parte da noite. Então 3 vídeos, muita informação, muita vascainidade e muita notícia do nosso Cruz Maltino para você. Então se inscreva no nosso canal, agradecemos, é claro, a marca dos 132 mil inscritos e agora vamos com tudo em busca dos 140 mil. Se inscreva, compartilhe, curta o nosso canal para ajudar a divulgação do nosso trabalho, ative o seu sininho de notificação e faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho. Show, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, falar logo, é claro, do nosso Cruz Maltino, pois olha, torcedor vascaíno, hoje tivemos na Câmara dos Vereadores um passo importantíssimo para a reforma do nosso caldeirão, a reforma de São Januário. Foi votado e aprovado a PL do potencial construtivo do estádio do Vasco da Gama. No caso, nesta terça-feira, em segunda discussão, o projeto de lei do potencial construtivo da reforma de São Januário foi aprovado por unanimidade entre os parlamentares, com 44 votos a favor. Nesse momento, o Vasco da Gama aguarda apenas a sanção, ou seja, a aprovação do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para que a reforma comece. Esse projeto da reforma teve e terá exatamente 8 passos. Até o momento, 7 já foram concluídos, como aparece aí na imagem a vocês. O primeiro ocorreu lá no dia 10 de novembro do ano passado, quando foi ser apresentado o projeto. O segundo passo ocorreu agora, no dia 15 de maio, onde houve audiência pública na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Terceiro passo ocorreu também no mês passado, em maio, onde houve o parecer conjunto. O quarto passo
ocorreu agora no dia 29 de maio, onde houve a segunda audiência pública na Barra da Tijuca. Houve a primeira votação no dia 6 de junho na Câmara dos Vereadores. Houve a terceira audiência pública, que foi o sexto passo, agora no dia 11 de junho em São Januário. E no dia 18, hoje, ocorreu a segunda votação, onde 44 parlamentares foram a favor e se foi aprovado o PL do potencial construtivo da reforma do nosso Caldeirão. E o último passo, né, que é a sanção do prefeito Eduardo Paes, ainda terá a sua data definida, mas, é claro, não precisamos nem falar muita coisa. O prefeito Eduardo Paes, inclusive nas redes sociais, comemorou, colocou Vasco na postagem, né, em que confirma a aprovação da Câmara dos Vereadores na reforma do nosso Caldeirão através do PL, do projeto do potencial construtivo. Então, com toda certeza, Eduardo Paes estará aprovando a reforma de São Januário, sancionando esse projeto, e tende-se ao quanto antes São Januário estar sim iniciando a sua reforma. O plano da reforma é baseado hoje no que foi desenvolvido lá na gestão de Alexandre Campelo, no projeto do arquiteto Sérgio Dias, desenvolvido pela W Torre. A capacidade do nosso Caldeirão será de 48 mil torcedores, né? No caso, um outro Caldeirão, um outro São Januário. São 32 mil lugares para arquibancada, 10 mil lugares, 258 para cadeiras, 1.130 lugares de lounges, 210 lugares de frisas, 378 lugares de camarotes coletivos e 133 camarotes, sendo que são 2.541 lugares destinados para todos esses camarotes. Então, 48 mil, torcedores até o momento, né, a capacidade máxima de São Januário, mas hoje, inclusive nessa votação que ocorreu na Câmara dos Vereadores, o projeto recebeu algumas novas emendas e dentre elas até mesmo, né, a possibilidade de aumentar essa capacidade para cima dos 50 mil lugares. Alguns campeonatos, como a Libertadores, dependendo da fase de grupos, exige que o estádio tenha uma fase final, né, do mata-mata, exige que o estádio tenha mais de 50 mil lugares. E no caso é importante para que o Vasco possa receber grandes jogos, né, como dessa competição, a maior do continente sul-americano. É importante tentar aumentar aí, né, esse lugar para 50 mil. E é claro, o presidente do Vasco, Pedrinho, após aí o final dessa aprovação, o final dessa votação, na Câmara dos Vereadores, ele falou sobre a emoção, falou sobre a aprovação do potencial construtivo e ainda deixou muito bem claro qual é a emoção dele ao saber que a nossa casa, minha, sua, a nossa casa, o nosso Caldeirão, será reformado. Então dê aí uma olhada nas palavras de Pedrinho. É um dia realmente histórico para todos nós e eu sempre faço uma lembrança aos 10 mil torcedores que lá atrás construíram o estádio de São Januário sem nenhum tipo de conexão de internet, e cada vascaíno hoje, eles têm esse sentimento que eles são um de cada um daqueles 10 mil torcedores, porque a modernização de São Januário é um impacto gigantesco para o clube, para as receitas do clube, para a economia da Barreira do Vasco e para as outras comunidades próximas, para a cidade do Rio de Janeiro, e o torcedor do Vasco merecia por todos os aspectos. Eu acho pela questão do engajamento, pela paixão, pelo amor, pela entrega por tantos momentos difíceis que o torcedor vascaíno vive. Tem um estádio muito maior do que é, moderno. Então, assim, a sensação realmente é de uma vitória. Eu estou separando, obviamente, o momento que a gente vive dentro do campo, desse momento aqui muito especial, que a possibilidade, como você perguntou, é que inicie as obras em dezembro, é isso que a gente deseja, pós-Campeonato Brasileiro. A venda do potencial construtivo está muito bem encaminhada, então tudo indica que a gente realmente inicie no término do Campeonato Brasileiro, ou final de dezembro ou início de janeiro. É um misto de emoções, assim, porque principalmente a última audiência pública que foi lá na quadra, no futebol de salão, aquilo ali mexeu muito comigo, porque foi ali que eu iniciei, eu sei que aquele espaço não vai existir mais, então isso também para mim tem um simbolismo, mas eu sei o que eu estou fazendo, na realidade não eu, né? Todos os membros, né, da gestão, pessoal da Câmara, os vereadores, Eduardo Paes, todo mundo que se mobilizou para esse projeto,
a gente sabe o benefício que a gente está dando, não só para o torcedor vascaíno, mas para a cidade do Rio de Então, Janeiro. como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, de fato, uma grande emoção. E agora, é claro, né, com a sanção do prefeito Eduardo Paes, que deve acontecer aí nestes próximos dias, o Vasco vai ao mercado à procura de uma empresa para adquirir exatamente esse potencial construtivo. Inicialmente, o valor que o Vasco da Gama estaria disposto a vender o potencial construtivo de São Januário seria na casa dos 500 milhões de reais, meio bilhão de reais. A empresa que inicialmente também estaria interessada, né, nessa compra é a Cyrela, uma empresa que hoje é a maior companhia do mercado imobiliário de luxo no Brasil. A empresa já oficializou essa proposta, as negociações estão muito avançadas e tendem a acontecer. Esse meio bilhão de reais será destinado único e exclusivamente, para a reforma de São Januário. E ponto. Porém, além, né, desse valor envolvendo muito provavelmente a Cyrela, Pedrinho foi perguntado sobre isso, mas não deu nenhuma resposta conclusiva, mas a expectativa é que seja exatamente esta empresa. Vós também pode arrecadar uma outra grana com os naming rights de São Januário. Aí não é um dinheiro que vá de forma total para a reforma do Caldeirão, mas é um dinheiro que pode ir também para o futebol, ainda mais se o Pedrinho ainda estiver no comando da SAF, no controle, né, do futebol Cruz Maltina. É uma grana que pode ser destinada a ambas as partes, a pagamento de dívidas, contratações, vai do que o Pedrinho resolver. Os naming rights tendem, sim, a ser também vendidos à Crefisa. É uma empresa que está muito interessada na compra dos naming rights de São Januário, algo em torno dos 300 milhões de reais, para que a empresa possa estar estampando o seu nome no novo estádio do Vasco da Gama. Se torne aí um São Januário Crefisa, como a gente vê na Neoquímica Arena, né, que a empresa, essa rede de farmácia, nessa rede de remédio, estampa a sua marca no estádio do Corinthians, na Liga Arena, no estádio do Atlético Paranaense, ou no Morumbi, estádio do São Paulo. Algo semelhante deve acontecer aqui no Vasco com a Crefisa. Então é uma reforma que terá 500 milhões de reais do potencial construtivo, destinados diretamente para a reforma, e mais uma grana dos naming rights, que tende sim a ser da Crefisa no valor de 300 milhões de reais. E o Pedrinho também, é claro, abordou esse assunto nessa mini coletiva que deu após o fechamento, né, da aprovação do potencial construtivo na Câmara dos Vereadores. Então, dê uma olhada aí nas palavras de Pedrinho, falando tanto sobre a venda dos naming rights, quanto também a empresa que comprará o potencial construtivo do Caldeirão. Os 500 milhões, ele vem, obviamente, da venda do potencial, e a gente não pode ficar divulgando ainda as empresas até isso ser concretizado. Com relação aonde o Vasco vai jogar, a gente estava esperando realmente a concretização disso, né? Tem algumas possibilidades, que é a própria parceria com o Botafogo, alguns jogos no Maracanã, a Portuguesa da Ilha, e alguns jogos em cidades que o Vasco tem um potencial muito grande de torcedor e de estrutura. Então a gente vai organizar isso de uma forma bem equilibrada, com mais calma, sem interferir, principalmente, eu sempre falo isso, na questão esportiva, né? De repente você vem num jogo do Nordeste que é desgastante, aí você tem que jogar em casa, aí você faz para esse jogo fora de novo, pela questão da logística. Então isso tudo tem que ser pensado, mas a gente agora vai ter tempo para construir. A gente tem muitas possibilidades, a gente vai abrir, lógico, todas as possibilidades de investimento no clube ao mercado, as melhores propostas para as diversas áreas que a gente tem ali de potencializar, restaurantes, name rights, camarotes, cadeira cativas, tudo isso vai ser muito bem elaborado agora com um processo realmente mais estruturado, com a finalização aí do PL, para que a gente possa aí sim começar a ir ao mercado e entender qual o cenário, qual o valor da marca, para a gente viabilizar ainda mais receitas e com isso de repente mudar alguma estrutura dentro do estádio, dependendo obviamente da parte financeira. Torcedor vascaíno, então, empolgação, muito boa notícia, algo para que deixe nós, torcedores vascaínos, cada vez mais felizes. Porém, olha, torcedor, eu poderia muito bem aqui nesse momento continuar com essa felicidade, né? O vídeo, nesse momento, tem finalmente um bom astral, se é assim que nós possamos falar, mas tem algo para se festejar. Eu poderia aqui continuar. Poderia falar sobre Coutinho, sobre o Souza, caso você queira o retorno dele, Alex Teixeira, reforços, que o Pedrinho também falou muito sobre isso nessa coletiva que deu após aí a sessão na Câmara, a votação na Câmara. Mas eu vou deixar para falar sobre Coutinho e outras situações amanhã no Acorda Vascão, e até já te aviso, volte
Às 7 horas a gente vai estar trazendo esse vídeo. Porque eu acho que acima do retorno do Coutinho, que eu sei que é o que você quer ouvir, tem algo mais importante que o Pedrinho falou na coletiva e é algo para nós nos atentarmos. E para entendermos o atual cenário do Vasco. Não adianta você buscar saber informações sobre o Coutinho, mas não saber o que acontece no dia a dia do nosso, que é seu também, Vasco da Gama. E o Pedrinho, ele traz palavras chocantes sobre a SAF do Vasco. Ele é duro nas suas aspas, mas são aspas verdadeiras. Porque Pedrinho, ele diz, falem a verdade sobre o Vasco. A SAF está quebrada. Pedrinho revela nessa coletiva que deu, e sem meias palavras, tá? Deixando claro que a Vasco da Gama SAF, uma empresa que se foi criada e vendida a um grupo norte-americano com o único objetivo de sanar as dívidas do Vasco da Gama, está quebrada financeiramente. E aí, meu amigo torcedor, é importante a gente falar aqui a vocês. Como? É a pergunta que eu faço. Como uma empresa que já recebeu 310 milhões de reais em aporte, vendeu mais de 200 milhões de reais em jogadores, antecipou mais de 100 milhões de reais em receitas de TV, um total agora que eu falo a vocês de mais de 600 milhões de reais em pouco mais de 2 anos, ou aliás, menos de 2 anos. Como uma empresa, colocando no seu caixa 600 milhões de reais, está quebrada, torcedor? Me explica. Atrasando salários. Porque o Pedrinho revelou que as luvas dos atletas estão atrasadas desde o ano passado. O Payet, sim, não recebeu salário e direitos de imagem em março e abril. Como isso está acontecendo? Alguém explica. Alguém bota a cara. Ou, aliás, não dá para botar, né? Porque os responsáveis por essa bananice foram embora. Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos pegaram as suas malinhas, e eu não vou citar uma outra frase que é muito conhecida, que são os seus paninhos, e tem um complemento, e foram embora. Então eles não podem falar, eles não podem se pronunciar. E o Pedrinho até disse, na audiência pública que ocorreu em São Januário, que ele não gostaria de acusar ninguém, mas que é muito estranho, após tudo que está sendo feito, após tudo que está sendo investigado, Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos pedirem para sair. Por que será que eles pediram para sair? Por que eles quiseram desacoplar o seu nome do Vasco da Gama? Estranho, né? É para se duvidar. Então dê uma olhada aí nas aspas de Pedrinho, revelando, acima de tudo, que hoje a SAF do Vasco da Gama está quebrada. Então, essa pergunta é muito boa e eu vou tentar elaborar uma resposta bem completa. E antes dessa resposta, eu faço até um pedido para, principalmente para os canais que falam de Vasco da Gama, que possam ter algum problema pessoal comigo ou com a minha gestão, que todos os pronunciamentos sejam direcionados só para mim. Pode vir na minha física, mas não usem o Vasco, não prejudiquem o Vasco porque não gostam de mim ou da gestão. Não prejudiquem o Vasco, porque são plantadas e conectadas diversas e diversas mentiras, diversas e diversas informações erradas. E são canais de vascaínos. Não façam isso com o torcedor vascaíno. Não façam, fala a verdade para o torcedor vascaíno. Dentro da sua pergunta, a questão é o seguinte, a SAF está quebrada. A SAF está quebrada. Então, tem gente preocupada com o aporte, a SAF está quebrada. E eu já sabia que isso ia acontecer muito antes, por isso que nós tivemos que fazer intervenção com a liminar. Isso é um ponto. As luvas estão atrasadas desde o ano passado. Desde o ano passado. A minha relação com o Payet é ótima. Ótima. A dívida que o Payet tem é a de março. Não fui eu. Todos os compromissos que eu assumi, eles estão sendo honrados. A SAF foi criada justamente para ela dar estabilidade através de uma empresa que seja saudável financeiramente e que passe saúde financeira para o clube. E isso não aconteceu. Então tem gente preocupada com aporte, é muito além disso.
Só que, como o movimento foi muito identificado de uma forma muito antecipada, a gente já está estruturando, já há muito tempo, uma operação financeira para honrar todos os compromissos e dar estabilidade. E é isso que eu estou fazendo. Então, já identificado o problema da SAF, nós estamos honrando com os salários em dia, nós pagamos luvas atrasadas e vamos continuar fazendo isso até o final do ano. Então, o que eu estou levando para o clube é estabilidade financeira e de gestão. Não estamos tendo desempenho esportivo por enquanto, esperamos que isso mude. Eu estou muito seguro de tudo que eu estou falando para vocês. Né? Como foi dito, a 777 aportava todo mês um dinheiro para pagar os salários. Eu não vou falar que é mentira para eu não ser duro, tá? Mas isso é uma informação errada, equivocada. Porque se existisse um investimento, teria que ser um investimento intercompany e teria que constar no balanço patrimonial. Não consta, então é mentira. Se fosse feito um aporte para pagamentos mensais, isso aí seria um absurdo, porque o aporte seria para você contratar, investir, agredir as dívidas e não para custear a folha salarial. Os adiantamentos eles já acontecem desde o início do ano, ou melhor, quase desde a criação da SAF. Isso é um procedimento natural e recorrente no futebol. Sim, quando era o clube associativo. Isso não pode ser recorrente, isso não pode ser natural. Agora, qual é a minha obrigação? Isso não pode ser recorrente, isso não pode ser natural. Agora, qual é a minha obrigação? Honrar com os compromissos. É isso que eu estou fazendo e é isso que eu vou fazer. Hoje a gente está com uma estabilidade, o mercado pode estar seguro. O mercado, eu estou avisando para o mercado lá de fora, ele pode estar seguro que nós temos uma estabilidade. Inclusive os clubes que têm a receber jogadores contratados vão receber. O que nós fizemos, Cícero? Nós mapeamos todo o cenário de atrasos de luvas, atrasos de comissões, para justamente a gente poder começar a pagar todas as pessoas que a gente deve. Um ponto é que, assim, não se preocupem com o Pedrinho, não se preocupem com a 777, se preocupem com o Vasco, porque na hora de dar uma informação mentirosa, eles citam o Pedrinho. Na hora de dar uma informação verdadeira, ninguém fala nada. E aqui a gente não está competindo entre sócios, a gente quer o melhor para o Vasco. Então só sejam verdadeiros com o torcedor vascaíno. Podem falar o que quiser de mim, mas não usem o Vasco para falarem mal de mim, porque vocês estão prejudicando o Vasco com mentiras. É só isso que eu peço. Sejam justos com o torcedor vascaíno. Então, meu amigo torcedor, assim, é realmente vergonhoso ver o que hoje está acontecendo no nosso Vasco da Gama. É claro, o Pedrinho deixou muito bem claro também no vídeo que vocês viram aí que ele vai fazer de tudo para sanar as dívidas, não deixar que nada de mal aconteça com o nosso clube. E, inclusive, uma das estratégias utilizadas pelo Pedrinho é antecipar o valor que o Vasco tinha a receber da Betfair. O Vasco tem a nova patrocinadora Master, que vai pagar algo em torno de 120, 130 milhões de reais em 1 ano e meio de contrato, e o Vasco antecipou esse contrato para pagar salários. Essa é a informação que o próprio Júlio Brandt trouxe, né, um conselheiro do Vasco da Gama, com muitas informações internamente, que nesse momento, né, o Vasco aí automaticamente antecipou esse valor para pagar alguns jogadores, como infelizmente, né, o Vasco da Gama não tem dinheiro, pois o próprio Pedrinho deixou bem claro que financeiramente o nosso Vasco está quebrado e tem que sim ser investigado, e é de se agradecer. A gente não tem por que ficar engrandecendo, eu não consigo buscar aqui outra palavra que é senão puxando o saco mesmo, né, no bom sentido da palavra, não no mau sentido de nenhum personagem político do Vasco, que hoje é o que o Pedrinho, além de grande ídolo, se tornou. Mas, meu amigo torcedor vascaíno, o que eu quero falar a você é: o trabalho que hoje o Pedrinho vem fazendo no Vasco da Gama é um trabalho muito digno. Digno sim de ser honrado pelo torcedor. Que ele poderia muito bem ficar tranquilo, quieto, na dele, com a bunda sentada na cadeira e deixando o barco afundar. Mas não. Ele botou a cara, ele foi pra cima e ele tá fazendo algo pelo nosso Vasco da Gama. É muito importante o que Pedrinho de fato está fazendo. E ele ainda falou mais, né? Pedrinho
não deixou barato. Pedrinho falou sobre Lúcio Barbosa e realmente deixou muito bem clara as situações internas que ocorreram no Vasco da Gama durante o período de Lúcio e Kátia dos Santos. E até falou um pouquinho sobre a saída desses dois profissionais. Uma coisa sobre essa questão de... Tem muita coisa interna que, óbvio, que eu não posso falar. Mas, assim, cara, é muito... Por que sai agora? Um exemplo. Por que sai agora que a luva está atrasada? Para as pessoas conectarem a luva atrasada à minha gestão. Só que a luva está atrasada, não é dele. Uma das luvas do Paê, por exemplo, é em março. Tem outras luvas atrasadas desde o ano passado. Então, assim, não é nada conectado comigo, com a minha gestão. Então, assim, são informações que saem para prejudicar a minha pessoa, mas usando o Vasco. Por isso que eu falo, falem de mim, não usem o Vasco, não prejudiquem o Vasco. É isso que as pessoas têm que entender. Não contem mentiras, eu vou usar a palavra então, não contem mentiras para o torcedor vascaíno. Falem a verdade para o torcedor vascaíno. Vocês têm que ter responsabilidade das informações que vocês que eu digo, vocês que eu digo no modo geral, tem que ter a responsabilidade de passar a informação correta. Se não tem informação correta, não trabalhem com achismo. Se o achismo é para prejudicar, prejudique a mim. Falem que eu não sou capaz, falem tudo que vocês quiserem, mas não falem isso conectado ao Vasco, que está prejudicando o Vasco. Estão passando informações que não são verdadeiras. Só isso. Então, assim, na minha gestão, com todas as dificuldades que nós temos, nós estamos passando estabilidade internamente e para fora, para o mercado. No tanto que eu falei que ontem já foi pago algumas luvas. Meu amigo torcedor vascaíno, essa é a situação. Clima aí tenso no nosso Vasco da Gama, mas de muito esclarecimento e, acima de tudo, de uma nova página que parece que Pedrinho está tentando e até o momento está conseguindo escrever como esse novo presidente, esse novo mandatário, né, do nosso clube. Muito legal, o amor, o carinho, o respeito e o trabalho que Pedrinho hoje, acima de tudo, vem fazendo com o nosso Cruz Maltino. É muito Vasco, é inegável o amor que Pedrinho tem por esse clube. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante de esclarecimentos. E acima de tudo, eu já te aviso. Se prepare, torcedor. Se prepare para o Acorda Vascão. Que ele vem com tudo. Com muita informação sobre Coutinho, reforços e outras coisas mais. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.